É como se fosse um hobby, assim, né? Não é... É uma coisa que me diverte, embora muitas vezes eu leve como profissão. Foi no cinema que eu encontrei, assim, essa satisfação completa, assim, de achar maravilhoso. Escrever é muito dolorido, mas fazer cinema não é. Fazer cinema é prazeroso o tempo inteiro. No cinema eu encontrei a melhor forma de catarse, assim, de difusão de ideias, a mais completa, que podia juntar tudo que eu gostava, música, imagem, desenho, grafia, e acho que cinema é bem completo, e acho que por isso que eu comecei a fazer. O trabalho de cinema, ele, na verdade, é uma forma para eu me realizar como fotógrafo. E o engraçado é que, às vezes, acontece ao contrário, né? Mas você passa pela fotografia e talvez se você quer fazer uma própria direção de um filme, a mesma coisa acontece com o ator também. Mas no meu caso não, eu queria trabalhar fotografia no cinema e eu não tinha como trabalhar cinema aqui. Eu não tinha nenhum diretor na época, né? Para chegar e trabalhar, olha, eu quero trabalhar fotografia de cinema. O meu interesse pelo cinema, eu acho que ele partiu de dois lados, né, digamos assim. Primeiro, pelo meu interesse pela literatura ficcional, que é um interesse já bem mais antigo, desde criança, eu gosto muito de literatura. E o outro motivo, penso que é o motivo que mobilizou muitas outras pessoas que estão aí no mercado tentando produzir alguma coisa, que foi essa maior facilidade mesmo de produção, né? O cinema se tornou uma arte mais acessível para ser vista e mais acessível para ser produzida também. Então isso acaba instigando a curiosidade da gente e aí a gente, né, resolve se aventurar e fazer alguma coisa. O fato dessa acessibilidade trouxe para a gente, seja uma câmera fotográfica simples, seja qualquer outra coisa, trouxe um manuseio maior, a gente tem mais contato com isso e familiarizar. Eu não consigo ver coisa ruim na acessibilidade. A acessibilidade veio para ajudar em tudo, porque ficou barato, ficou mais fácil de mexer e democratizou. Acho que essa é a principal façanha da acessibilidade, democratizou. Não precisa, às vezes, o cara ter mais influência, ter dinheiro para fazer. Talvez, enfim, para fazer de como ele quer, de uma coisa profissional, com distribuição, isso são outras coisas. Isso aí continua a mesma porcaria de sempre. Possibilitou a quem tinha uma intenção de fazer filme uma facilidade grande para você não só produzir, né, mas para você exibir também, né, porque produzir é muito caro, embora você tinha uma coisa mais cara ainda que era exibir, né. Então a tecnologia ela não só possibilitou a produção, mas também a exibição, né? Porque você tem todos os canais digitais possíveis, né? Você tem um canal que tem um número de audiência maior que a Globo na internet, que é o próprio YouTube. Isso é fantástico do ponto de vista de você ter um acesso a um canal mais forte do que um canal como a Globo, né? Cold as ice. I go down there every chance I get. Swear my baby she met her death. Where the river runs deep, the water is cold as ice. Ain't no woman gonna make a fool out of me. They said she's at the bottom of the riverbed, and the river runs deep, the water is cold as ice. Aqui,
por um lado, é fácil porque a gente encontra pessoas que querem também colaborar com o trabalho, com a doação de voluntária de criação mesmo, né? A gente encontra pessoas dispostas a se doar, e a gente encontra equipamentos bons, né? De um nível bastante bom até, mas para fazer um filme em digital. Agora, quando a gente precisa de recurso, né, de uma verba mesmo tarimbada para fazer um trabalho mais profissional, a dificuldade aqui especificamente, eu estou vivendo isso agora, é bem complicado. É bom demais, bom demais. Recomendo para todo mundo que quiser fazer, todo mundo que tiver com vontade de fazer alguma coisa, que é o melhor lugar do mundo para fazer cinema, eu acho. Eu acho mesmo assim, porque tem o material humano, que é a coisa mais importante. Você pode não ter equipamento bom, tudo você consegue dobrar. Se você não tiver pessoas para te ajudarem, porque por mais que tenha uma hierarquia, tenha, enfim, uma ordem, porque tem que ter uma ordem, mas se você não tiver pessoas para te ajudar, você não consegue fazer. Você pode até fazer, mas acho que tudo depende de pessoas. E aqui no nosso caso tem uma mão de obra boa, de gente que talvez, em alguns casos, não tenha uma técnica tão apurada, mas que está disposto a aprender durante o processo. E aí funciona. E acho que consegui casar bem meus interesses com as pessoas daqui. No meu caso, por trabalhar com os amigos assim, é algo muito agradável, não é cansativo. Na verdade, a hora de filmar eu estou descansando assim, né? Eu canso mais nos outros processos. Talvez até mesmo na edição eu canso muito mais do que na hora de estar fazendo a gravação, assim, de dirigir mesmo o filme. Se não me engano, o meu primeiro roteirinho eu escrevi no final da década de 90. E logo no início, né, da década seguinte, no início de 2000, tive um roteiro que deu origem ao filme Todos os Dias São Iguais. É um curta-metragem de ficção, filmado em película. Foi dirigido pelo Carlos Gradin, que é um diretor de Belo Horizonte. E mais ou menos na mesma época, um pouquinho depois, eu tive também um roteiro aprovado em um concurso pela Rede Minas. Esse foi produzido também para exibição na televisão, é um teleteatro. E tem uma participação no longa-metragem do diretor Alberto Graça, que é Montes Clarins também, residente no Rio de Janeiro. E é um longa que a última notícia que eu tive já havia sido rodado, eu imagino que ele deve ser finalizado e lançado esse ano ainda. Então... e fora isso, tem alguns roteiros aí esperando a oportunidade de serem produzidos. Então é isso. Agora, como diretora, o meu trabalho, ele até o momento, foi um trabalho assim, meio que eu fiz meio na raça mesmo, né? Sem recursos, sem equipamento e sem experiência também. Então eu tenho um documentário que eu filmei no município de Unai, que se chama Romeiros de Fé e Festa. É um documentário sobre uma festa popular que tem lá. Foi o meu primeiro filme como diretora e eu fiz até junto com meus alunos do curso de letras, ou seja, uma equipe totalmente descontextualizada, sem experiência. Mas a gente fez com muito amor, com muito carinho e acabou que é um filme que foi muito bem recebido, apesar de toda a sua deficiência técnica. O meu trabalho ele tem uma influência regionalística e eu acabo absorvendo isso, né? Tanto na questão de cores, por exemplo, que é importantíssimo, né, dentro do meu trabalho fotográfico. Então, geralmente é uma cor muito amarelada nas composições, né? Algo muito quente, algo muito seco ao mesmo tempo. E isso acaba absorvendo isso do ambiente onde o documentário está sendo formado, né? A fotografia acaba explorando muito essa relação de imagem com essa cor que é bem peculiar daqui, né? E eu acabo pegando algo que vem de fora também, né? Tipo, uma composição como se fosse o trabalho de Joe Lee, né?
Você tem, enfim, se pegar o próprio Sebastião Salgado também, na sua composição fotográfica, embora ele trabalhe muito a questão do elemento no contraste o preto e branco, né? Tanto é que tem um curtinha que eu fiz que ele é preto e branco. Eu pretendo fazer mais vídeos em preto e branco. Passando de Matias Cardoso para Mangue, que foi bem, mais ou menos não, foi bem na época onde estava sendo desenvolvido o trabalho do cinema e comunidade. O regional tá ali, assim, tá uma pontinha, assim, do regional, né? Porque não tem jeito, eu acabo agregando, e como eu acredito que isso é um objeto de valor e que pode ser uma assinatura interessante para os meus trabalhos. Né, assim, eu mesmo, eu fiz Daniela, eu trabalhei com uma pessoa que me animou muito. Eu lembro que a gente sentava e conversava da ideia e ia ele anotando o negócio. Um dia a gente sentou em casa e escreveu assim, em linhas rápidas, quer dizer, ele escreveu e eu fui estando com ele lá na hora, dando sugestão de diálogo. Eu lembro que acho que o único diálogo mesmo que eu fiz, assim mesmo, que foi um diálogo que eu falei, cara, eu tenho que assim, tem que dar uma zoadinha no negócio, que foi um diálogo cheio de era ruim de escutar. Já o Mó Filho da Puta, os outros filmes eram filmes de comédia e tal, e o Mó Filho da Puta foi filme de exploração mesmo. A gente tentou pegar o que a gente tinha aprendido nos outros, esses filmes de ação mesmo, do George Miller e tudo mais e tal, mas sem muita pretensão. Já foi outra temática, outras pessoas, e é isso, foi um grupo de amigos mesmo que a gente reuniu para fazer, e para resgatar um pouco o tom anárquico que eu fazia nos primeiros filmes, mas que fosse um filme que todo mundo que visse se sentisse culpado de estar gostando. E foi isso que aconteceu. Todo mundo se sentiu culpado de estar gostando, porque todo mundo falava assim, que bestagem, mas eu gostei. E foi isso. Vou continuar, pretendo continuar assim, vou um dia voltar a fazer, mas acho que do mesmo processo que eu venho fazendo, que eu fiz dessa maneira que independente e flertando bem até com o amador mesmo, sabe? Ficar nesse sentido e pelo amor mesmo, para dar vazão mesmo. Eu quero ter alguma outra ocupação que tenha caráter financeiro e que seja chato e que me dê dor de cabeça. E deixar essa parte para, se os lucros vierem financeiros, ótimo. Fazer cinema hoje, hoje em dia está muito fácil. Eu acho que o que é o mais importante é o argumento. O argumento é interessante. Você pretende trabalhar, né, com cinema porque geralmente você tem um argumento que vale a pena, né? Você quer falar alguma coisa, você quer ir além. Tem muita coisa que eu quero falar ainda, então eu acho que não vou parar por agora. Hoje o meu foco realmente é conseguir viabilizar o documentário sobre o Zé Coco do Riachão. Depois dele eu não sei te dizer se eu vou insistir como diretor ou se eu deixo para a turma mais jovem que tem mais tempo e mais disponibilidade. Eu desejo enormemente que a gente continue realizando o Festival de Cinema. Eu desejo que o Cinema Comentado encontre de novo um lugar bacana para fazer as suas sessões. E eu espero que a turma, que é uma turma grande que está se interessando pelo cinema, encontre um cenário melhor do que o que eu encontrei para assistir e para fazer cinema.